Bom, antes então da gente entrar em gravitação, né, einsteiniana, né, a relatividade geral, vamos falar um pouco da gravitação newtoniana, para a gente relembrar alguns conceitos e também mais por questão de comparação, tá? Para a gente ver o que muda de um modelo de gravitação para o outro, né? Vai ser um resultado bem legal para a gente poder comparar depois, né? A gravitação newtoniana até Einstein era o melhor modelo que a gente tinha para descrever a gravidade, né? Só que ela não explica muitas coisas. Tipo, muitas coisas são, de certa forma, corretas, né? Como a gente sabe, por exemplo, com a gravitação do Newton, a gente consegue falar das leis das órbitas, né? Das três leis de Kepler, o porquê que os planetas varrem em áreas iguais em tempos iguais, né? Que tem a ver com a velocidade areolar. A gente não consegue, por exemplo, com as leis de Newton, com a gravitação newtoniana, falar o motivo da órbita de Mercúrio sofrer uma precessão, né, que é o que a gente chama da precessão do periélio de Mercúrio, né, de Mercúrio. Isso só a relatividade geral explica, tá? E aí, bom, vamos lá. Tem um modelozinho aqui para a gente cobrir toda a gravitação, digamos assim, né? Que é o seguinte, qual que vai ser a nossa desculpa, então, para a gente falar de toda a gravitação newtoniana, e quando eu falo toda, é toda mesmo. Teria um jeito mais simples de eu fazer isso, que seria usando mecânica lagrangiana ou hamiltoniana, na prática, mecânica lagrangiana, né? Mas eu não estou colocando isso como pré-requisito, tá? Em relatividade geral, sim, talvez a gente use mecânica lagrangiana como pré-requisitos para algumas coisas, alguma coisa que a gente for, sei lá, se a gente for tratar de geodésicas ou... Na verdade, a construção de geodésica dá para a gente fazer por argumentos, por argumentação, né? E algumas outras coisas, alguns outros cálculos. Mas para provar, por exemplo, a veracidade, né? Ou então a igualdade da equação de campos de Einstein, aí a gente poderia usar, sim, a ação de Einstein-Hilbert, né? E aí a gente teria que usar a mecânica lagrangiana. Mas eu não vou ficar muito apelando para esses caminhos, né, dessas outras formulações da mecânica, só quando for muito necessário mesmo. Então aqui a gente vai usar só Newton, né? Para falar da gravitação newtoniana, eu poderia fazer isso em termos de Lagrange, mas não, a gente vai usar só a mecânica newtoniana para falar disso. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu acho que é até melhor porque a gente consegue cobrir todos os tópicos, né? Mais trabalho no quesito matemático, eu digo, né? A interpretação física acaba sendo sempre as mesmas. Então imagina o seguinte, imagina que você tem um corpo aqui, por exemplo, o Sol, sei lá, e, bom, qual que vai ser a desculpa então para a gente estudar a gravitação? Então o Sol aqui tem uma massa m grande, e aí vem um feixe de luz que tangencia o Sol e sofre uma curvatura, certo? Para o Newton, olha só, a massa, então a gente está usando, né? A gente está aqui em 1600, 1700, né? Então a massa da luz, eu vou chamar m gama, é diferente de zero. Né? Tinha toda uma discussão na época de Leibniz, de Newton, né? De outros pensadores e filósofos naturais a respeito da massa da luz, né? A luz é um corpo massivo ou é um corpo sem massa, é uma onda, né? Tinha essa coisa aí, né? Principalmente com Leibniz e com Newton. E o Newton falou, não, a luz ela tem sim uma massa, acontece que essa massa é muito pequena e a gente não consegue, é imperceptível, né? Mas ela definitivamente, a massa da luz é diferente de zero, Newton dizia. Bom, se ela tem uma massa, então, ao se aproximar de um corpo, né, pela lei da gravitação universal, isso daqui deve ser obedecido, né? A força gravitacional entre dois corpos massivos é a constante da gravitação universal de Newton, que multiplica as massas dividido pela distância entre eles ao quadrado, né? Que nesse caso aqui vai ser o raio do Sol, já que a luz tangencia, né? A luz está tangenciando aqui o Sol. Então a luz ela vem aqui, ó, nessa trajetória. Se eu estou falando vetorialmente, né? Isso aqui é R chapéu. Bom, então, se a luz ela tem massa, ela deve sofrer uma deflexão aqui, certo?
que está a massa da luz, ela deve sofrer um desvio, né? Quando passa por um corpo de massa m. Ou então ela deve ser atraída, não sei. Mas o fato é, ela vem por aqui, o que a gente quer saber é o seguinte, a luz ela vem aqui nessa direção, né? Se ela seguisse uma linha reta, ela viria nessa direção, né? Se não tivesse um campo gravitacional aqui, e ela sai, na prática, né? O que acontece é que ela vem para cá, então nessa direção. O que a gente quer saber, meus amigos, é exatamente esse desvio que a luz sofre ao ser, né, ao passar por um campo gravitacional. E é claro que para não complicar mais as contas, a gente vai considerar, a gente vai estar considerando aqui que ela tangencia o Sol, certo? Então isso daqui. Então a gente quer saber qual é esse desvio aqui, que eu vou chamar de ΔN. Pode ser? ΔN é o desvio que a luz sofreu, né? Ela ia aqui para um caminho, mas ela sofreu esse desvio aqui. ΔN seria então um desvio newtoniano. E você fala, como que você sabe que ela vai sofrer um desvio e não ser atraída pelo Sol, como por exemplo, eu soltar alguma coisa aqui, essa coisa vai ser atraída? Bom, na verdade, não é que a gente sabe, né? Mas tem modelos, então vamos lá. Quais são os tipos de órbitas que a gente tem? A gente tem órbitas que a gente chama de fechadas, as órbitas fechadas, que seriam um círculo, né, por exemplo, ela poderia descrever uma trajetória circular. Nessa trajetória, o corpo que gera a gravidade está no centro. Ou então, ela seria uma trajetória elíptica, né? E nesse caso, no caso de uma elipse, o corpo que gera a gravidade está em um dos focos da elipse, certo? Vamos dizer que o Sol está aqui, então. E aí aqui você tem uma distância mínima, né? Um R mínimo. E aqui você tem um R, que seria máximo, né? Daqui até esse outro lado aqui. Essa outra parte da órbita. Então aqui você tem um raio máximo. Uma distância máxima, desculpa. E aí o que acontece? Na prática, né, a gente sabe, né, o que Kepler já dizia, todos os corpos fazem uma trajetória elíptica, né, sobre o corpo gerador da gravidade. Essa excentricidade é tão pequena que se parece como um círculo, né? Na prática, uma elipse é como se ela fosse um círculo, né? Mas só que se você dá uma excentricidade a ela, ou seja, se você achata ela um pouco, esse, né, raio, ele, digamos, se separa, não é exatamente isso. Mas você pode imaginar a circunferência como uma elipse de excentricidade zero, né? Então é quando esses dois pontos coincidem num único ponto, que é o que a gente chama de raio, né? Do centro da circunferência. Beleza? E nesse caso, né, no caso de uma órbita circular, o raio é sempre o mesmo, né? Não tem um raio máximo nem um raio mínimo, eles coincidem sendo sempre os mesmos. Beleza. E aí o que acontece? Esses são os dois tipos de órbitas fechadas, tá? Não tem como a gente fugir meio disso. As órbitas que a gente chama de abertas são quando os estados a gente chama de não ligados, né? Isso daqui é um estado ligado. Ou seja, é o caso do sistema solar, né? Por que você não vê o Saturno saindo por aí voando? Porque ele está confinado ao campo, ele está confinado ao campo gravitacional, ele é um estado ligado, né? Então, se eu estou descrevendo um sistema Sol-Saturno, Sol-Terra, ou enfim, se eu quero escrever o sistema solar inteiro, eu estou falando de estados que têm uma órbita fechada, portanto, são estados ligados. Podem haver casos que são casos abertos, né? O corpo não está confinado ali no campo gravitacional. Ou seja, ele vem do infinito, passa pelo campo, sofre um certo desvio, mas ele continua pelo infinito, certo? Então ele não fica orbitando esse sistema. Que é o caso, por exemplo, de uma hipérbole, ou melhor, de uma parábola, né? Vou colocar assim primeiro, uma parábola. E aí, no caso da parábola, a massa geradora está no mínimo, aqui, né? Ou então é uma hipérbole, né? Algo assim, por exemplo. E também está sempre nos pontos de mínimo, né? A massa geradora do campo. Então, esse vai ser o caso da luz. Porque a luz é rápida demais para, né, acontecer o que acontece, por exemplo, se eu soltar um giz aqui. Se soltar um giz aqui, ele está com baixíssima velocidade. Se eu jogar ele, né, por exemplo, ele vai, ao invés de
Ele não vai nem chegar a orbitar o corpo gerador, gerador da gravidade, ele vai cair antes mesmo que ele possa atingir a curvatura, né? Porque orbitar, a gente sabe que é isso. É você lançar alguma coisa, essa coisa, quando ela for cair, ela se depara com a curvatura do planeta em questão e ela fica caindo para sempre, né? Então, isso é estar em órbita. Então, a luz é um caso de um estado não ligado, né? A gente vai, e é claro, a gente não vai fazer isso só por argumentação, igual eu estou fazendo aqui, porque é uma introdução, a gente vai fazer isso por demonstração matemática mesmo, né? Analisar as equações da hipérbole, da parábola, da circunferência, da elipse e por aí vai. E a gente vai fazer isso através da energia. Por isso que eu digo que seria mais fácil se a gente usasse Lagrangiana, né? A gente pega a Lagrangiana de um sistema, ela é a energia cinética menos a potencial. Aqui a gente vai ter que ralar um pouquinho mais, né? E depois joga nas equações de Euler-Lagrange, você tem lá tudo bonitinho. Mas aqui vai ser um pouco mais chatinho da gente fazer isso. Mas não tem problema algum. A gente sabe, aliás, que mesmo que a luz, né, a gente sabe hoje que a luz ela não tem massa, né, o fóton não tem massa, mas a gente sabe que uma das comprovações da relatividade geral foi exatamente o desvio da luz, né? Uma estrela que estaria atrás do Sol, né? Então, supostamente a gente estaria, digamos que até o observador estaria aqui, eu estou colocando aqui, aqui tem um observador, e a gente não veria, então, por exemplo, uma estrela que estaria aqui atrás do Sol. Acontece que pela relatividade geral, também a gente consegue prever o desvio da luz. E a gente vai comparar exatamente qual que é o desvio que a lei da gravitação de Newton, né, que o modelo newtoniano da gravidade prevê para o desvio da luz, e qual que é o desvio que o modelo einsteiniano, né, que é a relatividade geral, prevê para a luz. Você vai ver que é pouquíssima coisa de diferença, cara. Isso até dá uma arrepiada às vezes, porque tipo, parece que o Newton estava bem perto ali, né? O modelo da gravitação de Newton explica muito bem várias coisas, cara. Tanto que a gente usa as leis de Newton até hoje para tipo, mandar um foguete para a Lua, né? Você não precisa de todo o formalismo da relatividade geral para isso. A gente precisa da relatividade geral se a gente quiser explicar coisas que ainda estão em aberto, né? Como era a precessão do período de Mercúrio, a questão, enfim, né, o Einstein, ele viu que ele conseguia fazer uma teoria da gravidade que fosse compatível com a relatividade. Então agora a gente quer ver como que o espaço, né, em gravidade a gente vai querer ver isso, na verdade, como que o espaço-tempo, dado que o tempo agora é uma coordenada do espaço, como que a gravidade fica, certo? Como que eu poderia fazer uma lei de campos em termos disso? Em termos da minha teoria da relatividade especial, que já estava posta, já estava sendo, né, aceita? E a resposta é sim. E aí a gente vai ver que a gravidade, na verdade, é uma manifestação do espaço-tempo ser do jeito que é, da estrutura do espaço-tempo, né? Só do espaço-tempo existir, né? O espaço-tempo, digamos assim, ele é. A gente tem a relação que é a equação de campo de Einstein, que não é nada trivial, na verdade, né, da gente chegar até lá. Mas enfim, vamos focar então aqui na gravitação de Newton por enquanto, os tipos de órbitas. E, bom, o primeiro passo que a gente vai dar então vai ser o seguinte: para não ter que ficar sendo masoquista com a gente mesmo, né, vamos começar por fazer toda a descrição desse nosso problema em coordenadas polares. E aí depois a gente vai para as coordenadas cartesianas, que a gente está habituado, porque a relação é bem simples, né? Acontece que se a gente for tentar fazer a descrição toda em termos das coordenadas cartesianas, a gente vai estar sendo burro, né? Porque a gente vai estar se matando à toa. Então vamos pelo menos facilitar no quesito escolher um sistema de coordenadas adequado para descrever esse sistema, que é o sistema de coordenadas polares bidimensionais, né? Então você fala, por que bidimensionais se o nosso espaço-tempo é tridimensional? A gente vai explicar isso, fica com calma. Vamos lá, é o seguinte. Imagina que então, né, só revisando as coordenadas polares, você tem aqui seu eixo Y, você tem aqui o seu eixo X, você tem um ponto aqui que você quer descrever, vou chamar esse ponto de Q. E aí você tem duas formas, na verdade, mais de duas, de fazer isso. Você pode usar outros tipos de outros sistemas de coordenadas. Mas na prática, o que você pode fazer? Você pode falar que esse Q, ele está localizado num par ordenado, né, X e Y. Então,
o ponto Q está num dado ponto aqui do eixo X e num dado ponto do eixo Y, então ele é um Q de X e Y, mas eu também posso fazer uma descrição que é o seguinte, em termos de um vetor que localiza esse ponto diretamente, que eu vou chamar de R, perdão, e de um ângulo, certo? Que eu vou chamar de θ, o ângulo feito com a horizontal, né, com o eixo X. Então, eu posso escrever tanto esse cara em termos de x e y, quanto em termos de r e θ. Dá na mesma, tá? Por quê? Porque se eu falo assim, ó, pega o vetor r e anda um certo tanto com ele. Agora gira de um certo ângulo θ. É o mesmo que eu falar, vai tanto na direção x, depois vai tanto na direção y, que você chegou no ponto Q. Então é a mesma coisa. E como que essas coordenadas elas se conversam, né? Como que elas se comunicam? A gente já sabe, né? Ou pelo menos deveria saber a essa altura do campeonato. É bem simples de ver que R, ou melhor, que a componente x, então aqui vai ser x, vai ser R cosseno θ, e o y só pode ser R seno θ, né? Seno θ, certo? Seno seria cateto oposto sobre hipotenusa, tá certo. Cosseno adjacente, né, que seria o x sobre hipotenusa, você passa isso dividido. Beleza. E outra relação importante é a relação pitagórica, né? Então, r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado, né? Então, essas três relações aqui, elas vão ser importantes. Vou deixá-las aqui fixadas por enquanto. Coordenadas polares, tá? R e θ. Então, agora, ao invés de usar x e y, eu estou usando r e θ como coordenadas, certo? Para localizar um ponto ou um evento, enfim. E aí, o que vai acontecer? É bem simples, na verdade. Claro, né? Antes da gente falar disso, eu sempre tenho um vetor que seria, né? No caso, a gente está considerando esse ângulo crescendo para cá. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho um θ chapéu, né? Θ chapéu é o vetor unitário. E aqui eu tenho o meu R chapéu, né? Quem que é esse R chapéu aí, ó? Eu posso ver ele assim, ó. Aqui eu tenho esse vetor unitário R chapéu. É igual às nossas bases, né? Aqui eu tenho o meu EX, que eu vou chamar... pode ser EX. E é Y. Né? É a base. Que são ortonormais aqui também, certo? São perpendiculares umas às outras, tá? Θ cresce aqui, o R aponta na direção radial, então são ortonormais. Então, nesse caso, né, essa daqui é a minha direção X, ou eu poderia colocar X, chapéu, e aqui, né, é Y, chapéu. Então, na prática, esse meu R chapéu, como o X está associado com cosseno e o Y está associado com o seno, eu tiro de cara que o meu R chapéu, ele é cosseno de θ na direção é x, chapéu, mais seno θ na direção é y, tá? E como que você vê que isso aqui de fato é real? Ou melhor, de fato é consistente. Pelo seguinte, o que é o vetor unitário? Ele não tem módulo 1, então R, o módulo de R chapéu, ele não é 1. Ele é 1. Na verdade, não precisa nem colocar módulo, né? O R chapéu, ele é um vetor unitário, tá? Ele vale 1. Se ele vale 1, então, quando eu tomo o quadrado disso daqui, isso daqui vai me dar, né, cosseno quadrado. Vamos lá, para mostrar isso aqui para vocês. Tomo o quadrado disso daqui. Isso aqui tem que dar 1. Bom, né, o R chapéu, lembrando, quando você multiplica com ele mesmo, você está fazendo no fundo I, a gente já viu isso, escalar é J, que é uma delta J, né? Ou seja, isso daqui só vai ser igual se o I for igual a J. No caso é igual, é o R, é como se fosse ER, que eu estou fazendo aqui, escalar ER, né? Então isso daqui é um delta RR, que só pode ser igual a 1, já que I é igual a J. Então isso daqui tem que ser 1. Quando eu tomo o quadrado disso daqui, olha o que eu tenho. Isso daqui não é... Então vai ser o quadrado do primeiro, que é cosseno quadrado de θ,
é x vezes é x, que é 1, então fica só cosseno quadrado de θ, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas o primeiro então vamos lá, 2 vezes cosseno de θ, seno de θ, só que daí olha o que eu vou ter, é x vezes é y, só que é x é y, é um delta ij, é um delta x, é um EX escalar é y. E como eles são ortonormais, eles dão zero, porque né, eu estou multiplicando duas bases perpendiculares. Então, esse termo aqui também morre. Me sobra o segundo termo, que é o quadrado de seno θ é y chapéu. De novo, eu vou ter y escalar é y, que é 1. Então, é seno quadrado de θ. Ah, isso aqui é relação fundamental da trigonometria, eu sei com certeza que isso aqui é 1. Então, se o r escalar r é 1, significa que r é 1. Fechou? De fato, é consistente, né? Então, r chapéu só pode ser isto. E aí, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Isso aqui eu nem precisaria mostrar, mas enfim, né? Vai que. A gente ir também devagar, né? Não precisa ir com pressa. Vamos lá. Bom, então o que a gente pode fazer? Olha só. As leis de Newton não são o seguinte, olha só. A força é igual a dp, vetorialmente, dt, né? Vetorialmente é isso. A gente vai usar uma notação aqui muito interessante, que é a notação de Newton. Essa é a notação de Leibniz, certo? ddt, ddx, enfim. Tudo que é d, a derivada de alguma coisa, escrito dessa forma é a notação de Leibniz. A notação de Newton diz que quando eu tenho uma derivada temporal, isso é usado em derivada temporal, eu posso representar, igual está no caso aqui, ó, dp, dt, eu posso representar isso como p ponto, tá? Eu coloco um pontinho em cima para representar a derivada. Isso é bom porque economiza, né? A gente ficar escrevendo dp, dt toda hora, ou dr, dt. Se fosse dr, dt, por exemplo, dr, dt, a gente vai escrever isso aqui como r ponto, né? Então, tranquilo. A notação de Newton aí, acho que a maioria já viu, né? Porra, por que eu apaguei isso aqui? Vamos lá então, f igual a dp dt, que a gente vai chamar de p ponto, só que vetorialmente, né, eu sei que eu posso separar, p ponto, eu sei que eu posso separar a força em fx, x chapéu, ou ex chapéu, tipo, você condizente com a notação, mais fy é y chapéu, certo? Que são o quê? As duas componentes da força, né? Já que eu estou falando de um caso bidimensional, eu posso compor a força em x e em y, né? Decompor a força. Bom, então, quem que é o Fx? Fx é a massa vezes a aceleração em x. A aceleração em x poderia ser escrita assim. Mas também, a gente sabe que a aceleração é derivada segunda da posição com relação ao tempo. Ah, mas pela minha notação aqui, isso aqui vai ficar mais compacto. Isso aqui é mx dois pontos, porque é uma derivada segunda, certo? Então, mx dois pontos. Beleza. Para o Fy, mesma coisa. Fy, a componente y da força, é a massa vezes a derivada segunda da posição, né, y com relação ao tempo ao quadrado, que é a mesma coisa que my dois pontos ao quadrado. Mas eu tenho aqui as relações de x e y, olha só. As relações de x e y em coordenadas polares estão aqui para mim. Então o que eu preciso? Preciso derivar x duas vezes no tempo, preciso derivar y duas vezes no tempo. Vai dar um trabalho fazer isso, porque tanto r quanto θ dependem do tempo, certo? Então, quando eu tomar a derivada de 1, eu vou ter que usar a regra da cadeia e a regra do produto. Quando eu tomar a derivada de novo, vai ser pior ainda, porque eu vou ter que, de novo, usar a regra da cadeia e a regra do produto, só que com mais termos. Eu vou derivar só o primeiro termo para vocês verem, tá? E aí, bom, derivada, né? Acho que é tranquilo para todo mundo. Regra da cadeia, regra do produto, eu espero, né? Porque, enfim, a gente está falando de umas coisas aqui que são mais já um pouco avançadas, então eu espero, vai ter partes que eu vou apenas colocar o resultado para a gente não ter que ficar passando pela parte matemática, né?
toda hora. Que, enfim, são coisas que levam tempo, certo? Então vamos lá. Deixa eu só deixar aqui que fx é mx dois pontos e fy é my dois pontos. Isso aqui ficou claro, né, para todo mundo. O ponto representa a derivada, dois pontos representam duas derivadas. Bom, vamos começar por x então. Deixa eu separar isso daqui. X é r cosseno θ. Se eu derivo isso em relação ao tempo, isso aqui é um x ponto. Ou seja, isso daqui é ddt, vamos lá, de r cosseno de θ, certo? Então, meu x ponto, ele vamos abrir isso daqui. Isso aqui é regra do produto. Regra do produto. Então, é a derivada do primeiro, r ponto, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Só que na derivada do segundo eu vou ter que usar a regra da cadeia. Por quê? Porque θ depende do tempo. Cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então vai aparecer aqui um menos seno de θ, né? Isso aqui é a derivada do cosseno. Só que eu tenho que derivar o argumento. A derivada do argumento de θ dt, que eu vou chamar de θ ponto. E fica desse jeito. Então, o meu x ponto nada mais é, né? Deixa eu só acertar aquele sinal ali. R ponto cosseno θ mais, menos R seno θ, θ ponto. Θ ponto é a derivada de θ com relação ao tempo. E aí eu vou ter que derivar isso aqui mais uma vez. E aí, de novo, vou ter que usar a regra do produto aqui e regra da cadeia. Aqui eu vou ter que usar a regra do produto e regra da cadeia. E aí aqui vai aparecer um θ dois pontos. E vai aparecer um θ ponto quadrado, né? Então, basicamente, o que eu vou ter, né? Então, você faz isso daqui, né? Você vai tomar mais uma derivada. A derivada vai atuar como a derivada da soma é a soma das derivadas. Primeiro você deriva esse cara. Depois você deriva esse cara. Certo? Então, enfim, você vai ter uma coisa bem grande aí. Mas, como resultado, você vai ter o seguinte. Vou colocar aqui já, para a gente não ficar se matando. X dois pontos vai dar. Derivando mais uma vez, né? Fica R dois pontos, cosseno de θ, menos 2R ponto θ ponto, seno θ, menos R θ ponto quadrado, cosseno θ, menos R, deixa eu colocar aqui embaixo, menos R θ 2 pontos seno θ. São 6 termos, né? Vamos ver. 1, 2, 3. São 4 termos, desculpa. 4 termos. E aí é o seguinte. Se eu derivar a primeira, me deu 2 termos, derivar mais uma vez, vai me dar 4 termos. Na prática, que esse cara aqui junta, né, com o outro cara, vai aparecer um menos R θ ponto seno θ, menos R θ ponto seno θ, que vira 2R θ ponto seno θ. Beleza? E aí o que acontece? A mesma coisa, então isso daqui é a derivada segunda de x. É todo esse cara aqui. E a gente pode deixar isso daqui menor, né, manipular isso daqui, mas primeiro eu vou deixar assim e faz o seguinte. Guarda então essa expressão aqui para x, tá? Vamos deixar ela guardada aqui e vamos agora derivar y duas vezes no tempo e ver o que a gente tem. Novamente, fazendo a derivada primeira aqui, rapidinho, né? Y ponto vai ser ddt de, agora, R seno θ, né? R seno θ, que vai ser o quê? Derivada do primeiro, então deixa eu colocar aqui, ó. Y ponto derivada do primeiro é R ponto vezes o segundo, que é seno θ, mais o primeiro, R, derivada do segundo, derivada do seno é cosseno, θ, derivada do argumento, θ ponto. Isso é o y ponto. Agora a gente precisa do y dois pontos, ou seja, derivar esse cara aqui mais uma vez. E aí, de novo, a derivada vai bater aqui, né? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui eu tenho que usar a regra do produto e regra da cadeia. Aqui eu também tenho que usar a regra do produto e regra da cadeia. E a gente vai ficar basicamente com y dois pontos igual a... Onde eu coloquei aqui.
R dois pontos, seno de θ, mais R ponto, cosseno, mais R ponto, θ ponto, cosseno de θ, R ponto, θ ponto, cosseno θ, mais R ponto, aqui é 2R ponto, oh meu Deus, quase que eu copiei a equação errada, 2R ponto, θ ponto, cosseno θ, ok? Menos R θ ponto ao quadrado, só derivar aí que vocês vão chegar nisso. Se eu estou tendo dificuldade para escrever o que está aqui, imagina se eu tivesse que derivar aqui, cara. Enfim, menos 2, menos R θ ponto quadrado, seno θ, muito termo, mais, o último termo, R θ ponto, θ dois pontos, desculpa, cosseno de θ. Você fala, nossa, mas parece que a gente mudou para coordenadas polares e ficou mais difícil, né? Vou mostrar para você que não, cara. Na verdade, é bem mais simples do que em coordenadas cartesianas, pelo menos para o que a gente está buscando. Então, o que é esse caminhão aqui? Isso daqui é a aceleração em x, é o x dois pontos, né? É o x dois pontos. É o m em x dois pontos. O que é isso daqui? Isso daqui é a aceleração em y. Acontece que, olha só, a gente pode manipular isso de uma forma muito boa, na verdade, que é o seguinte. Pega a primeira equação, se eu chamar essa equação aqui de A, vamos chamar essa equação aqui de A. E a equação aqui para Y, vamos chamar de B. E vamos fazer uma manipulaçãozinha aqui. Então, essa aqui é a equação B, tá bom? O que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu apagar ali em cima então, para a gente obter resultados mais agradáveis, né? Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, olha só. Também não vou abrir toda a expressão aqui, porque esse aqui já ficou grande, imagina se eu abrir isso tudo, né? Vamos fazer o seguinte, olha só. Pega a equação A, multiplique a equação A, que é a equação para x dois pontos, por cosseno θ, e some com a equação B, que é a equação para y dois pontos, multiplicado por seno de θ. Você fala, por que eu faria isso? Você vai ver que quando você faz essa soma, ou melhor, quando você multiplica a equação para x dois pontos por cosseno de θ e a equação para y dois pontos por seno de θ e soma elas, você vai ter o seguinte. Bom, do lado esquerdo então ficou x dois pontos cosseno de θ mais a equação B é y dois pontos, eu multipliquei por seno de θ. Isso aqui é o lado esquerdo. Isso daqui vai ser igual ao seguinte. Como eu multipliquei por cosseno de θ, aqui vai aparecer um cosseno quadrado de θ, aqui vai aparecer um cosseno quadrado de θ, e aqui vai ficar seno θ, cosseno θ. Seno θ, cosseno θ, e aqui também seno θ, cosseno θ, certo? De tal forma que você vai conseguir colocar cossenos e senos em evidência para obter relação fundamental da trigonometria. Faz isso, tá? Não pula essa parte aqui. Eu estou colocando aqui porque eu já fiz essas contas aqui, tá tudo bonitinho aqui. Eu só vou colocar o resultado. Mas pega a equação, esse caminhão inteiro, e realmente multiplica por cosseno. Ou seja, abre parênteses e sai multiplicando termo a termo por cosseno. Você vai ver então que você vai ter aqui um cosseno ao quadrado, evidentemente. Aqui você vai ter um seno cosseno. Aqui você vai ter um cosseno quadrado de novo. E aqui você vai ter um seno cosseno. E aí quando você soma essas duas equações, aqui você vai ter a equação B, né? Então você vai ter seno quadrado. Aqui você vai ter cosseno seno. Aqui você vai ter cosseno seno. E aqui você vai ter cosseno seno também. E você vai ver que uma equação vai matando a outra. Você vai ver que esta parcela de 2r θ ponto cosseno θ mata a parcela de menos 2r θ ponto seno θ, porque um é o oposto do outro, já que você multiplicou um por cosseno, um por seno. Enfim, faz aí na raça mesmo, que você vai ver que vai dar isso, tá? E aí é o seguinte, vamos lá então. Quando a gente faz tudo, né, então reorganiza os termos, corte tem que ser cortado, coloca a relação fundamental da trigonometria em evidência, a gente tem o seguinte, isso daqui nos dá, onde que eu coloquei aqui?
olha como fica simples. Isso aqui fica R dois pontos, menos R, θ ponto ao quadrado. Só porque eu fiz essa manipulação aqui, cara. Você vê, eu peguei esse caminhão inteiro aqui, multipliquei por cosseno de θ. Peguei este outro caminhão inteiro aqui, multipliquei por seno de θ e somei os dois. Quando você soma os dois, magicamente acontece isso daqui. Magicamente não, né? Na verdade, meio que uma é oposta da outra. Então faz sentido eu multiplicar por um cosseno, porque onde tem cosseno aqui aparece seno. Então eu já consigo... se eu estou multiplicando por cosseno uma e multiplicando por seno a outra, obter relação fundamental da trigonometria. E além disso, aqui aparece 2r ponto θ ponto, cosseno θ ponto. Aqui aparece menos 2r ponto θ ponto, seno de θ ponto. Só que aqui vai ficar seno cosseno, e aqui vai ficar cosseno seno, que são a mesma coisa. Então isso mata com isso, quando você soma, certo? E, enfim, faz isso termo a termo que você vai ver naturalmente saindo esse resultado. R dois pontos menos R θ ponto. E a outra manipulação é o contrário agora. Você vai pegar esta equação, certo? A equação A, e agora você vai multiplicar. Pega a equação A e multiplica por seno de θ. Então a gente vai obter mais uma equação. E agora você vai subtrair. Você vai fazer menos a equação B multiplicada por cosseno. Quando você faz isso, o que você obtém? Quem que é a equação A? A equação A é x dois pontos. Que agora eu multipliquei por seno de θ. Quem que é a equação B? Né? Menos, a equação B é y dois pontos. Então o lado esquerdo fica isso daqui. Só que agora eu multipliquei por cosseno. Você obtém, fazendo uma segunda manipulação, né? Então a gente obtém duas equações. Essa daqui que é bem simples e a outra que também é bem simples, que é simplesmente menos 2 r ponto θ ponto menos r θ dois pontos. Certo? Inclusive, quem que é esse θ ponto aqui, né? Isso daqui. Quem que é a derivada do ângulo com relação ao tempo? Quem que é dθ dt? É o que a gente chama de ômega, pô. É a velocidade angular, né? É esse cara aqui, ó. É o cara que tá, né? É o dθ dt. É o cara que tá fazendo o θ aumentar com o tempo. Se θ tá aumentando com o tempo, significa que esse vetor aqui, ele tá... bom, significa que esse ângulo tá crescendo, né? Se dθ dt for positivo, significa que esse cara aqui tá crescendo. Se ele está crescendo, significa que tem, né, essa partícula aqui, ela tem uma velocidade aqui angular, que é ômega, né? A gente representa ela por V, né? Já que V é ômega R, a gente representa ela por V, a velocidade tangencial, sobre o raio da curva, né? Ou sobre este R aqui. Enfim, dado isto, agora a gente vai, então... jogar isso na segunda lei e ver como que sai para a gente, naturalmente, algumas coisas. Primeiro, como por exemplo a segunda lei de Kepler. A gente pode fazer isso agora.